Que depois da morte segue-se ao juízo, não se preparou quando era preciso adorar a Deus, abster-se do mal. Agora não adianta prece nem Ave Maria, vai aguardar até o último dia a condenação do juízo final. A alta posição do homem, se o teu pecado só a te consome, fazendo o que faz diante de Jesus. De que adianta ter tudo o que o mundo oferece, se tudo aqui mesmo um dia perece, ainda no inferno pode te lançar. Procure enquanto é tempo aceitar a paz. Se morrer perdido, não terá jamais a oportunidade para te salvar. Aleluia. Meu ouvinte, meu amigo, minha amiga, venha para os pés de Cristo enquanto é tempo. Aleluia. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Aleluia. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao céu antes que se decida aceitá-lo e sempre obedecer. A Bíblia diz que há dois caminhos eternos, um que leva ao céu e outro ao inferno, onde o bicho... Oh Deus da glória, aleluia, Jesus. Oh Deus santo e justo, aleluia, Jesus. Deus enviou, aleluia, meu filho amado, pra perdoar, pra me salvar. Oh Deus da cruz morreu por meu pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque... Em nome de Jesus, e voltem sempre. Para nós é um prazer ter vocês aqui ouvindo a palavra do Senhor. E a Bíblia diz que a palavra dele não volta vazia. As pessoas que ouvem a palavra dele, ela tem uma bênção, ela recebe algo da parte do Senhor. E vocês são nossos convidados especiais nessa noite. Também os prezados amigos, que eu sei que tem muitas pessoas que estão nos seus lares, não vieram até aqui na casa da irmã Antoniesa, mas com certeza estão nos seus lares ouvindo esta palavra viva, esta palavra verdadeira, esta palavra que ainda salva, cura, liberta e leva o homem para o céu de glória. Louvado seja Deus. Eu quero deixar só um versículo aqui para a meditação dos nossos ouvintes dessa noite. Glória a Deus. Lucas capítulo 9... aleluia, versículo 22, 21 e 22, que diz assim. Passou aqui. Glória a Jesus. Aleluia. Versículo 21 e 22, que diz assim. Porque dizia consigo mesmo, se eu tão somente tocar na veste de Jesus, ficarei curada. E Jesus, voltando-se e vendo-a, disse: tem ânimo, filha, a tua fé te salvou. Imediatamente a mulher ficou curada. Glória a Deus. A Bíblia nos fala de uma história de uma mulher, uma experiência maravilhosa, verídica, que essa mulher passou, Dona Maria e seu Geraldo. Essa mulher estava com 12 anos com hemorragia.
Aí você imagina uma mulher há 12 anos perdendo sangue. Há 12 anos doente. Aí nós podemos imaginar, Dona Maria, como é que essa mulher estava fisicamente. Fraca, debilitada, aleluia, sem ânimo. E a Bíblia diz que aquela mulher ela tinha condição financeira, mas ela já havia gastado tudo com os médicos da época. E ninguém deu solução para curar aquela mulher. Mas um dia ela estava isolada no meio da sua casa, porque naquela época, quando as mulheres estavam de regras, elas eram separadas até passar aquele período. Aquela mulher estava com 12 anos, Dona Maria. 12 anos dentro de uma casa, entre 4 paredes, sem filhos, sem marido, sem a sociedade, sem vizinhos, sem contato com a humanidade praticamente. E aquela mulher estava desenganada. Só Deus sabe o que passava na mente daquela mulher. Só Deus sondava a mente, a alma daquela mulher. Só Deus via as lágrimas, o sofrimento que aquela mulher passava durante as madrugadas. Assim como Jesus sabe o que você tem chorado, o que você tem passado, o sofrimento que você tem passado, que só Jesus sabe. Poderá estar você também na mesma situação daquela mulher. Talvez não com a hemorragia, mas talvez com a enfermidade que os médicos também despachou, ou que você já foi atrás de uma solução na medicina e a medicina não te deu solução. E você tem chorado nas madrugadas. Você tem olhado para o céu e tem pedido socorro para Jesus, mas nessa noite, aleluia, o teu socorro chegou. Glória a Deus. Através dessa palavra, o teu socorro chegou. Glória seja o nome do Senhor. De repente aquela mulher soube que Jesus ia passar na rua da casa dela. Aleluia. E ela disse consigo mesmo: se eu conseguir chegar até na presença de Jesus e tocar nele, eu vou ser curada dessa enfermidade. A Bíblia diz que aquela mulher não disse para ninguém, ela pensou consigo mesmo, aleluia. Ela teve uma atitude de fé consigo mesma, aleluia. E nessa noite, prezado amigo, aleluia, se você tiver um encontro com Jesus nessa noite, você também terá o seu milagre. Porque Jesus veio nessa noite com o objetivo, tocar na tua vida, resolver o teu problema, louvado seja Deus. Quando os crentes se reúnem em uma rua para cultuar ao Senhor, só tem 2 objetivos. O primeiro objetivo dos crentes é adorar o Senhor dos Senhores, e o outro objetivo é Jesus tocar na tua vida através do poder desta palavra que está sendo pregada nessa noite. Essa palavra que está sendo alcançada na tua alma e na tua vida nessa noite, aleluia. E aquela mulher conseguiu, mesmo debilitada, mesmo fraca, mas aquela mulher conseguiu enfrentar uma multidão, porque Jesus sempre andava acompanhado com a multidão. E a Bíblia diz que aquela mulher, ela empurra um, empurra outro, enfrenta aquela multidão e consegue tocar em Jesus. E na mesma hora aquela mulher foi curada daquela enfermidade que ela estava aprisionada há 12 anos. Então não importa quanto tempo tu está com a enfermidade. Talvez é você, talvez é algum parente, talvez não seja uma enfermidade, seja um problema muito maior. Então não importa se você está com 1 ano, 2 anos, não interessa. O que interessa é que Jesus quer nessa noite fazer um milagre na tua vida. E foi para isso que o Senhor trouxe nós nessa noite, para ministrar esta palavra e que você possa fazer como aquela mulher. Saiu de dentro de casa, tomou um passo e foi ao encontro de Jesus. E nessa noite você está como aquela mulher, você está dentro de casa. E você está também como aquela mulher, sabendo que Jesus está nessa noite aqui, chamando você através da sua palavra. E você nessa noite pode dizer consigo mesma: se eu entregar minha vida para Jesus, como esses crentes fizeram, eu também vou receber o meu milagre. E o maior milagre que Jesus entrega para a humanidade hoje é a salvação eterna. Porque a nossa vida aqui ela é passageira, é como a vela. Na hora que apaga, é o novo, é o velho, é a criança, não interessa. O interessa é que a nossa vida é como uma vela, no instante vai embora. Então nós temos que nos preocupar com a nossa salvação eterna, com a nossa passagem para a eternidade. E nessa noite você está como aquela mulher.
Você está tendo a oportunidade de dar o primeiro passo e entregar a tua vida para Jesus. Porque assim como Jesus viu aquela mulher naquele estado, o Senhor também está vendo o teu estado. Como você está agora dentro do quarto, da sala, você está no quintal da tua casa. Os ídolos, misturar Deus com algum, com enxofre, com folha de 4 trevos, com velas pretas, amarelas, vermelhas, com vinho, com horóscopo, com enxum, com algum. Não. Deus diz para nós, ou nós abrimos mão para servir somente a Ele, o verdadeiro Deus, ou a gente continua com as nossas crendices. E tem muita gente que ainda continuam com as suas crendices. Existe até muitos crentes que têm crendice e precisa abandonar. Ou a gente serve ao Senhor. Aí o Josué fala, porém, se parece mal aos vossos olhos servir a Deus, então não sirvam. Continue servindo os deuses que os pais de vocês prestavam homenagens, oferendas. Mas se vós quereis servir ao Senhor, servi ao Senhor. A habilidade que Deus concedeu a cada um de nós. Eu quero convidá-los para abrirmos a palavra de Deus no livro de Josué, capítulo 24. Nosso Deus. Eu e a minha família. Não tem coisa melhor do que um homem, do que uma mulher servir ao Deus do céu, ao Deus da Bíblia, servir somente a Deus. Então nós temos esta missão de levar a palavra de Deus para as pessoas que não conhecem o Evangelho, que às vezes são até pessoas boas, pessoas de bom coração, mas pessoas que nasceram, que foram influenciados pelos guias familiares. E nesta região, neste lugar, muitos são aqueles que às vezes têm até a vontade de servir a Deus. Muitos têm até a vontade de entregar sua fé do cristianismo. Alguém continua dizendo, eu nasci nesta lei eu vou morrer. E aí eu sou obrigado a dizer que ninguém nasceu em lei nenhuma. Ninguém nasceu na lei católica, ninguém nasceu na lei espírita, ninguém nasceu na lei cristã, ou a lei evangélica, ou a lei dos crentes, como alguém diz. Ninguém nasceu com lei nenhuma. Na verdade, nós nem pedimos para vir a este mundo. Nossos pais se conheceram, nossos pais coisaram, e a gente veio parar aqui nessa terra, corrupta, imunda, cheia de pecado, cheia de violência, cheia de droga, de prostituição, cheio de macumbaria, de feitiçaria, cheio de drogas. Nós nascemos neste mundo. E infelizmente, muitos de nós fomos influenciados pelos nossos familiares. E aquilo que eles acreditavam, nós também passamos a acreditar. Aquilo que eles faziam, nós também passamos a fazer. Que é pecaminoso e que vai destruir a vida do ser humano, conduzindo para a perdição eterna. E o diabo, que não perde espaço, a Bíblia diz que o diabo enganou e cegou o entendimento das pessoas, para que elas não entendam a palavra de Deus e não se convertam a Cristo.
E nesta condição, milhares e milhares e milhares de pessoas estão descendo para o inferno dia após dia, hora após hora. Só neste momento que nós estamos aqui neste culto, não se faz ideia de quantas pessoas têm morrido neste período somente no Piauí. Não se tem ideia de quantas pessoas morreram e de quantas pessoas perderam a sua vida, estão sendo sepultadas, veladas e que vão descer para a eternidade sem Deus. Isso é lamentável. Mas, infelizmente, o pecador não reconhece a Cristo como Senhor e nem reconhece os seus pecados, a sua necessidade. Porém, Josué diz: porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor, e Senhor de suas almas. Porém, se o ser humano rejeitar, o certo é que eu também, eu, minha esposa e meus filhos, serviremos ao Senhor nosso Deus, e seremos fiéis a Ele até o dia da nossa morte. Aleluia, Jesus. Então, servir a Deus é uma decisão. Eu me lembro, irmãos, que lá em Timon, eu fui visitar um crente desviado. Cadê vocês que são crentes, observe isso. Fui visitar um crente desviado. Foi eu, um dirigente nosso, o Ângelo Filho foi mais eu, minha esposa também foi comigo, e fomos visitar um crente, seu Geraldo, um crente que foi crente por muito tempo. Aí ele se desviou do evangelho, abandonou a fé. E por consequência disso, irmã Antônia, este crente deu uma doença chamada barriga d'água. E essa doença é uma doença incurável. Só Deus pode curar esta doença. Assim como a AIDS, o câncer não tem cura, assim também é, Senhor. Que a Igreja Assembleia de Deus, em Hortolândia, São Paulo, na pessoa do teu servo, pastor Aloísio Reis Mendes, e a Secretaria de Missões, Missão Belém, meu Deus amado, tem dado apoio moral e espiritual para que este trabalho prossiga, levando o Evangelho. Oramos por cada pessoa, Senhor, daquela Secretaria de Missões, e que tenhamos força para continuar levando o pão espiritual para a alma faminta que precisa de Jesus. Abençoa, meu Deus, o teu servo, pastor Aloísio, pastor Natanael, o nosso secretário de missões, irmão Marquinho Nenes, e abençoa a Secretaria de Missões, Missão Belém. Abençoa a igreja local aqui no Brejo da Onça, que o Evangelho vá de rua em rua, de casa em casa, até que encontre aqueles que hão de ser salvos, em nome de Jesus. E a igreja diz: Amém. Pastor Flávio Lira e a todos os componentes do grupo LDCM, desejamos a todos um domingo abençoado com vocês, pastor Ângelo, missionário Iranildes, minha esposa, e agradeço por estar neste seleto grupo e orando a Deus para que muito em breve, no próximo ano, tenhamos aqui em Brejo da Onça um outro conclave espiritual, que será o nosso congresso de missões, o segundo no Brejo da Onça, para a glória de Deus. Um abraço a todos, reverenda Fátima Rodrigues, pastor Felipe, pastor Erinaldo Silva e a todos os membros deste grupo. A paz do Senhor para todos. Meu Pai, e diante dos seus anjos. Olha aqui uma promessa, irmão Antônio, da fidelidade do Senhor Jesus. Vamos meditar nesse versículo, que tipo de pessoas que permanecerão com seus nomes escritos no livro da vida. Ele diz: o que vencer, o vencedor.
chamados para a derrota. Fomos chamados para vencer. Estamos numa luta contra o pecado, uma luta travada dia e noite. Todos os dias, todas as manhãs, tardes e noites, a nossa luta é contínua contra o pecado. Todas as noites nós somos bombardeados, todos os dias, todas as tardes, todas as manhãs, o pecado bate na porta do nosso coração. E o Senhor Jesus nos acompanha nessa grande batalha contra o pecado. É a nossa carne cogitando para nós fazermos o que é contrário à palavra de Deus, e o nosso espírito que foi recriado, renovado em Deus, lutando contra o pecado. Daí o crente vai para a oração, vai para o jejum, vai para a consagração, vai para os cultos, pede oração, pastor me ajude, irmão ore por mim, e Senhor de suas almas. Porém, se o ser humano rejeitar, o certo é que eu também, minha esposa e meus filhos, serviremos ao Senhor nosso Deus, e seremos fiéis a Ele até o dia da nossa morte. Aleluia, Jesus. Então, servir a Deus é uma decisão. Eu me lembro, irmãos, que lá em Timor, eu fui visitar um crente desviado. Cadê vocês que são crentes? Observe isso. Fui visitar um crente desviado. Foi eu, um dirigente nosso, o Ângelo Filho foi mais eu, minha esposa também foi comigo, e fomos visitar um crente, seu Geraldo, um crente que foi crente por muito tempo. Aí ele se desviou do evangelho, abandonou a fé. E por consequência disso, irmã Antônia, este crente deu uma doença chamada barriga d'água. E essa doença é uma doença incurável. Só Deus pode curar esta doença. Assim como a AIDS, o câncer não tem cura, assim também é. Tossindo igual o motor de carro velho. É verdade. Mas vai para a igreja. É, claro. Tem um culto hoje, está na igreja. Amanhã, depois da manhã, tem outro culto, está na igreja. Tem um culto de oração, está na igreja. Tem a vigília, está na igreja. Está no culto ar livre, está na igreja. São esses que terão essas bênçãos em sua vida, os que estão plantados na casa do Senhor, florescerão nos atos. Glória a Jesus. Veja a importância do crente se congregar. Daí porque eu fico desconfiado da fé de muita gente que abandonaram a igreja, que não se congregam mais. Porque tem pessoas, irmão Francisco Pereira, que muito tempo abandonaram a igreja. Vai à igreja uma vez por mês. É verdade.
Vai no dia que dá-se uma ideia, uma louca para ir. Aí não sente mais vontade de orar, não sente vontade de ler a Bíblia, não sente vontade de consagrar mais ao de Deus. Daqui a pouco já está falando de mal da igreja, falando mal dos crentes. Daqui a pouco já está falando de mal do pastor. E daqui a pouco está doido. Doido? Doido. Eu quero ver glória a quem merece glória. Quero abrir meu coração, o completo me entregar e me despir do meu orgulho. A Ele louvar e dizer que Ele é santo. Mas ao ímpio diz Deus: que tens tu que recita os meus estatutos e toma o meu conserto na tua boca? Esse ímpio aqui não é o ímpio descrente, não. É o ímpio crente. Deus está falando com aqueles que conhecem a Deus, que tem um conserto do Senhor na mão, na boca. Deus diz: o que é que tu tem? Quero ver você, olha para você ver, está claro. Mas ao ímpio diz Deus: que tens tu que recitar os meus estatutos e que toma o meu conselho na tua boca, pois aborrece a correção? Ele disse: que adianta? Tu tens minha palavra, tu lês minha palavra, tu pega minha palavra, mas quando vem a correção tu rejeita. A minha verdade te aborrece a disciplina, Aborrece. e rejeita as minhas palavras. Aborrece a disciplina. Depois aborrece a correção. Aí diz: Lanças as minhas palavras para evitar de ti. aborrece a correção e lanças minha palavra atrás de ti. Eu quero saber disso aí, rapaz. A minha fé, não, isso aí é besteira do pastor. O pastor quer que a gente. Olha, vida ou morte. Minha filha, estou aqui no irmão Pedro. Olha aí como eu fiquei bonito, olha aí. Viu? Estou aqui com o irmão Pedro, com o Samuel, aqui o irmão Pedro. Viu? Estou chegando. E tem uma boa novidade para você quando eu chegar aí. Já encontrei nossa casa. Assim também é na obra de Deus. Às vezes as pessoas se apressam a fazer uma coisa. Não, Deus, eu não cantar hoje, eu vou pegar hoje. Não, Deus, eu não preparou nada ainda. Você não tem informação para entregar para o povo. É culto de avivamento que você vai dizer aqui. É o culto da doutrina, quando passou essa salvação. Tem irmã sofrendo na igreja. O que você vai dizer para elas? Então, muitas vezes, por mais que a gente não consiga entender, porque às vezes eu tive uma oportunidade, porque às vezes devemos colocar na folha alguma coisa, eu não entendi. Já foi? Então, isso nós temos que pedir todo dia, dia após dia.
Senhor, me dê coroa. Senhor, me dê palavra para receber. Quando eu não tenho oportunidade, eu agradeço. Porque quando eu não tenho oportunidade aqui, Deus me dá mais oportunidade para eu me dar palavra. Deus me dá oportunidade para que eu já tenha conteúdo para vocês. Eu quero que alguém leia para mim, em Gênesis, para ser breve, capítulo 4, versículo 7. E a igreja que a igreja abre em Mateus, capítulo 21, versículo 28. Só vamos abrir em Gênesis. Por que não vai? Né? Por que não vai? Porque o Senhor já havia escolhido a Rita para estar na direção. E por que não está aqui? Aí eu disse, sabe uma coisa, eu vou. Não, meu Deus, espera aí. O meu irmão lembrei de caminho devagar. Eu disse, Senhor, eu vou buscar a minha cura. Eu vou buscar a minha cura. Eu não quero voltar da maneira que eu vim, com as pernas pesadas daqui para cá. Eu quero voltar bem. E para a glória do Senhor Jesus, irmão. Eu não estou do jeito que eu cheguei. Muitas vezes o Senhor nos coloca desafios para a gente receber a nossa bênção. E o inimigo coloca um empecilho. O Senhor coloca um desafio para te entregar a tua bênção, e o inimigo coloca um empecilho para você perder. E se você estiver em comunhão com o Espírito Santo, você recebe a bênção, porque você passa por cima do empecilho e vem. E para a glória do Senhor Jesus, estou me sentindo muito melhor, irmão, muito melhor para a glória do Senhor Jesus. Amém?